Olá, irmãos e amigos. O tema de hoje é a nova vida em Cristo. Romanos 6,4 diz assim: Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus não espera outra coisa de seus seguidores senão que cada um viva e ande em novidade de vida. Por isso, essa recomendação se repete várias vezes nas Escrituras. É significativo que a expressão desse texto básico esteja num contexto de luta e vitória sobre o pecado. Ao indagar sobre a permanência no pecado, a resposta do apóstolo é contundente. É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Por isso, se alguém quiser resumir o que é viver em novidade de vida, poderia sintetizar assim: é viver livre e totalmente isento do pecado. Andar em novidade de vida faz parte da coerência da vida de um regenerado por Jesus, visto que, quando este se converteu, tudo se fez novo. A velha vida deu lugar a uma nova vida, que agora será guiada pelo Espírito de Deus. A velha criação, com os efeitos da queda de Adão, deu lugar à nova criação com os efeitos da redenção operada por Jesus, com a sua morte na cruz. Paulo captou bem essa ideia em Efésios 2,10 ao afirmar: pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A expressão feitos, também traduzida por feitura e criação, deu origem à palavra poema. Podemos dizer que os redimidos são os poemas de Deus. Paulo percebeu o contraste entre o andar nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, para um novo andar, que reflete o triunfo de Jesus sobre o pecado, que capacitou o crente para uma nova vida, cheia de boas obras. Como falou Han, embora ninguém seja capaz de produzir ou favorecer sua redenção através de obras próprias, o crente nunca existe sem obras. Pelo contrário, a tarefa de sua vida consiste em realizar boas obras, andar nessas boas obras. Sabemos, prezado amigo, que esse andar em novidade de vida é a vontade de Deus para seus filhos. Precisamos nos empenhar para andar como Ele ensinou. É urgente descobrir como fazer isso e se apropriar do poder que temos para viver essa novidade de vida. Quais são os argumentos capazes de convencer-nos a isso? Acredito, meus amados, que os argumentos estão nesse capítulo 6 de Romanos. Paulo usa a expressão morte e expressões análogas à morte 18 vezes, querendo indicar o fim da relação com a velha vida sob a escravidão do pecado. Como nas notas da Bíblia Reina Valera, Paulo recorre à figura da morte para simbolizar a separação total em relação ao pecado, desenvolvidas no verso 3 a 5 em relação com o batismo. Acredito, amados irmãos e amigos, que Paulo quer incutir em nós a consciência de que já morremos para o pecado, conforme o verso 2 citado, associado ao fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele, do versículo 4. Paulo usa a certeza do verso 5 que diz: fomos unidos com ele por uma morte igual a dele. Assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Esse capítulo 6 de Romanos deixa claro, com os argumentos da morte, que há uma impossibilidade de o regenerado continuar vivendo no pecado, pois a resposta àquela indagação inicial traz um contundente não, que parece claro no texto e está presente na experiência da conversão. Quanto ao pecado, como podemos continuar vivendo nele? Essa pergunta já traz consigo a seguinte resposta: não podemos viver nele, não podemos viver no pecado. O apóstolo João está em perfeita sintonia com essa afirmação de Paulo, quando diz que todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conheceu. 1 João 3,6. Esse argumento da morte é suficiente para entendermos que os regenerados devem viver em novidade de vida. Mas temos outros argumentos para esse viver em novidade de vida. Já vimos o argumento da morte. Agora veremos que existe também o argumento da vida, da ressurreição com Cristo, que aparece no texto 17 vezes, para nos ajudar a entender o poder dessa ressurreição com Cristo. A expressão, assim como,
Da mesma forma, no verso 4, como disse o comentarista, é uma cláusula comparativa. A ressurreição concedeu ao Senhor Jesus uma nova maneira de vida. De modo semelhante, nós também deveríamos andar em novidade de vida. Sobre isso, ponderou acertadamente as notas da Bíblia Reina Valera. O batismo representa o fato pelo qual o crente se incorpora a Cristo e se une à sua morte, à sua ressurreição e à sua vida nova. O texto é rico em vida, ressurreição e liberdade. A expressão "assim como" se encaixa aqui no verso 5, que diz: assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a ele. Assim como se encaixa também no verso 11, pois a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Então, no que diz respeito a nós, a vida que vivemos agora é uma vida para Deus. Isso é novidade de vida, viver para Deus. A vida que ganhamos, assinalada no verso 22, é uma vida completamente dedicada a Ele, que tem como resultado a vida eterna, vida abundante, vida real em Cristo Jesus. A morte e a vida com Cristo são fortes argumentos para a realidade da novidade de vida, pela união com Jesus. Mas a riqueza do texto sagrado nos leva a mais argumentos. Nos leva ao argumento que começa com a expressão "considerai-vos", que significa recontar, computar, conferir, levar em conta, e não admite engano. Paulo quer que seus leitores tenham convicção do que têm e do que são. Os regenerados são novas criaturas e têm o poder da ressurreição de Jesus. Amados, esse "considerai-vos" remonta à fé inicial, ao crer do verso 8 que diz: cremos que também viveremos com Ele. O viver em novidade de vida é uma questão de fé. Fé que morremos com Cristo, fé que viveremos com Cristo e fé naquilo que nos transformamos por causa de Cristo. Essa fé inicial nos tornou libertos do pecado e nos fez escravos de Deus. E nos habilitou para fazermos o que é direito, isto é, viver em novidade de vida. Romanos 6,18. Amados irmãos e amigos, o texto nos convence que fomos transformados em novas criaturas, pela morte e pela ressurreição em Cristo. Tudo isso veio a nós pela fé inicial, que nos liberta da escravidão do pecado e nos escraviza a Jesus Cristo e à sua nova vida. Por isso, amados, considerai-vos aptos a viver em novidade de vida. Uma vez que aceitamos os argumentos do apóstolo, é hora de partirmos para a ação e não deixar que o pecado domine. Não entregue nenhuma parte do seu corpo ao pecado, mas entregue-se completamente a Deus, para que Ele use você. A obediência ao pecado é coisa do passado. Para os leitores da epístola, porque, segundo Paulo, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Romanos 6,17. Como sempre acontece em todo lugar, aos que escolhem viver segundo o coração enganoso e preferem a velha vida de escravidão ao pecado. É uma decisão pessoal, como ensina Paulo no verso 16. Vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Tradução da Bíblia Viva. Mas é conveniente ouvir os conselhos de Paulo e não ficar pensando em como atender aos desejos da carne. Romanos 13,14. Podemos contar com a ajuda de Deus para esse nosso novo andar em novidade de vida. Porque morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, sabemos o que somos em Cristo e porque decidimos viver essa novidade de vida. Que Deus nos ajude nessa jornada. Amém.